A aula de hoje, tá, a gente vai tratar de transformador potencial. Tá? Então, o transformador potencial é o sensor que realiza a transdução da tensão do sistema de potência, tá, para níveis adequados de medição, tá, proteção e controle. De maneira geral, né, certo? Um TP tem a mesma filosofia de funcionamento de um TC, certo? Ele é composto de um enrolamento primário, composto de um enrolamento secundário e também de um núcleo ferromagnético interligando esses dois enrolamentos. No entanto, né, o TC, tá, a gente já viu, né, que o primário é composto normalmente de apenas uma espira, né? Isso em sistemas de alta tensão. Já no TP, não. O TP, certo? Como a gente está fazendo uma relação de tensão, tá? O lado de menor tensão tem que ter menos espira que o primário, tá? Então, aqui tem a primeira diferença, em que nós temos um primário contendo diversas espiras, tá? E mais espiras do que o enrolamento secundário, totalmente oposto do TC. Tá? A gente viu isso numa aula, né? Acho que na primeira aula, que normalmente uma subestação é composta de diversos TCs, um número muito maior de TCs do que o número de TPs. Tá? Por que isso? Porque a tensão, né, certo? No momento que a gente conhece a tensão no barramento, tá, a gente conhece a tensão em todas as linhas, todos os transformadores, todos os equipamentos conectados nesse barramento, certo? Então, para eu conhecer, por exemplo, as tensões no barramento, como é um sistema trifásico, eu preciso de pelo menos 3 TPs. Tá? Lembrando que o TP é um transformador monofásico, né? Enquanto o TC, né, certo? A gente vai precisar de acordo com o número de linhas, equipamentos, transformadores conectados nesse barramento. Então, digamos que nesse barramento eu tenho 9 linhas conectadas, tá? As linhas são trifásicas, né? Então, nós vamos precisar de 9 vezes 3, vamos ter pelo menos 27 TCs, tá? Outra diferença é que os TCs a gente coloca em série, tá? Porque a gente está interessado em fazer medição de corrente, tá? E os TPs a gente vai colocar em paralelo, tá? Não altera em nada a nossa filosofia de medição de tensão e corrente que a gente viu lá no início do semestre. A norma que rege o dimensionamento de TPs é a 6855 de 2009, a visão mais recente dela, uma norma brasileira. Tá? E essa norma estabelece que a tensão secundária padrão de um TP vale 115 volts, quando a gente necessita fazer leitura de tensão de linha, tá? Ou 115 dividido por raiz de 3, quando a gente precisa alimentar funções com tensão de fase, certo? O raiz de 3 vem da ligação, né, certo? Se a gente fizer a ligação dos TPs, do secundário dos TPs em Y, essa ligação Y nos possibilita a obtenção de duas tensões. Tensão de fase neutro, tensão fase-fase, que é a tensão de linha. Tá? Se a gente pegar TPs e no secundário realizar conexão em delta, daí sim eu não vou ter possibilidade de obter essa tensão de fase, porque tensão de fase é igual a tensão de linha. Então, a saída esperada de uma ligação trifásica de TPs em delta é 115 volts. Tá? Norma internacional para a escolha de TPs é a 57.3 de 2016. Tá? Nessa norma, vocês vão ver que existe uma distinção do nível de tensão no secundário. Tá? Ela estabelece o uso de 120 volts de linha, vou botar aqui, ó, de linha, em sistemas com até 25 kV de isolação. Certo? Então, são sistemas de média tensão, basicamente. E tensões de 115 volts no secundário de linha, em sistemas acima de
25 kV, que aí sim seriam sistemas de alta tensão. Certo? Comentar um pouco sobre a prática, essas normas aqui são bem recentes, tá? Claro que isso aqui são revisões, mas antes dela também não, se não me engano, não tinha mais que 10, 15 anos. Se vocês olharem, algum dia visitarem alguma subestação, e eu acredito que vocês irão fazer isso, um dia, talvez, quando voltar, quando encerrar essa pandemia, né? Vocês vão visitar uma subestação e, de repente, vocês questionem lá algum engenheiro lá. Ou vão ler lá na placa do TP, ou do TP, né? Que as tensões aqui, na maior parte delas, é 120 volts, tá? Ou 110, tá? Na verdade, não segue muito o padrão aqui, porque normalmente as subestações aqui são antigas. TPs e TCs, eles têm uma vida útil bastante elevada em relação a outros equipamentos. Por exemplo, em relação a um relé de proteção, hoje em dia tem o relé que é colocado em operação, se espera uma vida útil de 10 anos, enquanto o TC e o TP é bem comum de encontrar TI lá, transformador de instrumentos, com 40, 50 anos de operação e tocando baile. Tá? Enfim, tá? Então, na prática, vocês vão encontrar diversos valores. Tá? Aqui, eu apresento para vocês uma imagem de uma ligação do TP, tá? Um sistema aqui monofásico, né? Tensão U1, tá? Com corrente alternada, alimentando uma carga Z, tá? Em paralelo, nós temos aqui, então, o barramento, tá? Interligando o enrolamento primário do TP no enrolamento secundário, isolado eletricamente do primário, nós temos V2 alimentando um voltímetro, aqui nesse caso. A relação do transformador, aqui nós damos o nome de RTP, tá? Relação de tensão, relação do transformador de potencial, né? Mas é a relação de transformação, é dada por V1 nominal sobre V2 nominal. Que também eu posso relacionar também com o número de espiras no primário e o número de espiras no secundário. Em sistemas trifásicos, V1 nominal é a tensão de linha nominal do primário. Certo? Se vocês forem aqui numa rede de média tensão, tá? A tensão nominal ali é 13,8 kV de linha. Tá? Então, aqui vocês teriam 13,8. E a tensão no secundário nominal também deve ser uma tensão de linha. Tá? Então, no caso aqui, seria, se a gente seguir essa norma, 6855, seria 115 volts. Certo? Não se costuma analisar transformadores trifásicos a partir de tensão de fase. Tá? Normalmente, tensão que define um determinado barramento, o nível de tensão de uma linha, ou o nível de tensão nominal de um equipamento qualquer, é sempre tensão de linha. Tá? E aqui não poderia ser diferente. Aqui eu apresento uma tabela extraída da 6855. Já fazendo uma diferenciação grupo 1, grupo 2 e grupo 3, a gente vai ver logo em seguida o que é isso, mas a gente já pode distinguir que grupo 1 a gente utiliza para alimentar, fazer ligação de linha, né? Então a gente pega a tensão fase, e grupo 2, grupo 3, a gente tem interesse de fornecer tensão fase neutro no secundário. Tá? Então aqui, quando vocês têm essa relação, então 115 para 115 vai dar uma relação 1 para 1. Certo? Aqui não existe tensão abaixo, porque 115 dividido para G3 dá abaixo. Então não teria como dar. Agora, se vocês pegarem aqui 230 dividido para G3, tá? Para obter 115 dividido para G3, eu vou ter uma relação 2 para 1. Tá? Aqui 230 é 2 vezes 115 volts. Tá? Fase. Se eu quiser obter a partir de uma tensão de fase, tensão de linha, daí sim uma relação 1,2 para 1.
certo? Mesmo que na prática, então, de novo, eu comentei que normalmente sistema trifásico a gente trabalha com tensão de linha, mas existem alguns casos excepcionais que de repente eu quero fazer a leitura da tensão de fase e no secundário quero obter tensão de linha. Tem como fazer. É uma ligação específica e vocês sabem, né? Circuito elétrico a gente faz o que quiser, certo? É possível de ser feito, então essa tabela aqui existem todas essas possibilidades de ligação. Então, supondo que o TP abaixo está ligado a uma linha de transmissão de 230 kV, determine o RTP. Então, isso aqui é um exercício bem simples, mas vamos lá. Uma linha de transmissão 230, então, 230 é quem? É a tensão de linha, certo? Então, VL é 230 kV, certo? Aqui no secundário, a especificação de 115 volts, quando for dado, né, entende-se que também é tensão de linha, certo? Então, aqui é no primário, aqui é no secundário, tá? Então, o RTP só pode ser 230K dividido por 115. 2.000, certo? Obrigado. Uma relação de 2.000 para 1, certo? Vamos fazer aqui uma análise aqui em cima da tensão transformada, ó. Note que é 230 kV. Se eu questionasse para você quanto que é a tensão em cima de cada bobina, de cada TP, né? Certo? Aqui vocês enxergam o primário desse primeiro TP, ó. Notem que aqui eu tenho 3 TPs, ponto, quadrado, estrela. Tá? Enrolamento maior, número de espiras maior, então só pode ser o primário. Enrolamento com menor número de espiras só pode ser o secundário. Tá? Então aqui eu tenho tensão VA terra, vou botar VAG. Nesse caso eu tenho VBG. E aqui eu tenho VCG. Tá? Que tipo de ligação é essa do primário, pessoal? Isso aqui só pode ser ligação em estrela, né? Certo? Os transformadores estão desse jeito. Esse é o enrolamento primário. Vou botar aqui A, B e C. Ligado em Y, e aqui sim, no meio eu tenho a Terra. Certo? Vou trocar aqui a cor para diferenciar o enrolamento secundário. Tá? Então aqui eu tenho 230 kV, e em cima de cada um dos enrolamentos eu vou ter tensão de fase neutro, ou fase terra, que é 230K dividido por raiz de 3 volts. Então, isso aqui não precisa calcular. O enrolamento secundário, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho aqui essa tensão, que é VAG, aqui VBG, e aqui VCG. Certo? Notem que aqui também há um neutro, então a ligação aqui do secundário também só pode ser um Y. A, B e C. Certo? E a tensão aqui de linha, se fosse questionado, né, qual que é a tensão induzida do enrolamento secundário de cada uma das fases, seria 115 dividido por raiz de 3 volts. Então, cada um dos TPs, vocês fazem essa transformação, 230 por raiz de 3 para 115 raiz de 3. A ligação trifásica é que faz que no primário tenha 230 kV e no secundário eu tenho 115 volts. Mas o enrolamento faz essa conversão em verde. Tá?
Essas são as tensões que são transformadas de forma monofásica em cada um dos enrolamentos aqui. Então, agora vamos passar agora para a relação real do TP, tá? Relação real, né, o RTPR, tá? A gente já viu isso lá no TC, tem o RTCR. Essa relação exprime a relação correta entre tensão V1 e V2, tá? Da mesma forma lá que nós tínhamos no TC, se a gente medir corrente 2 e corrigir com o dado da placa, com o RTC da placa, a gente vai obter 1 e 1, que provavelmente vai ser errado, porque a placa, por si só, é um número, tá, que não enxerga o efeito de excitação do núcleo. O TP é a mesma coisa, né? Certo? O TP também. Eu tenho um modelo. Vou botar o modelo aqui. Certo? Então, se eu pegar aqui V2, V2 é diferente de E2, porque tem a queda de tensão aqui em Z2. Vamos botar aqui VZ, tá? A queda de tensão nos enrolamentos do secundário. A tensão induzida no enrolamento primário é E1. Tá? Que é igual a tensão E2 vezes o RTP, certo? Mas E1 também é diferente da tensão no terminal primário, porque também existe uma queda de tensão no enrolamento primário, certo? Então, V1 não é V2 vezes RTP, tá? Isso só é quando o TP é considerado ideal. Real, modelo real, eu não posso fazer essa análise. Então, o RTP real eu posso definir a partir da tensão real de linha no primário com a tensão medida de linha no secundário. Certo? Como eu não posso medir V1 com voltímetro, porque V1 é uma tensão de alta tensão, eu teria problema de insolação, eu preciso pegar o valor de V2 e analisar o diagrama fasorial do TP até chegar a V1. Tá? E aí chega no diagrama fasorial, que aqui eu vou passar mais rápido. A gente fez uma aula só de análise de diagrama fasorial, que foi a aula passada de TC, mas que aqui no TP não muda quase nada, certo? Vamos pegar aqui uma caneta só para fazer algumas anotações básicas. Então, olha aqui, ó, tensão induzida no primário, 90 graus. Tensão induzida no secundário. Vamos colocar aqui de novo o modelo. Certo? Então, tensão induzida no primário é E1, tá? 90 graus. E2, então, tensão induzida no enrolamento secundário, tá aqui embaixo. Certo? Notem que aqui está representado E1, tá? Mas já comentei lá, E1 aqui é uma questão de polaridade, tá? Apenas, né? Então, normalmente a gente enxerga o circuito primário no primeiro quadrante, no segundo quadrante, e o enrolamento secundário no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Tá? Apenas por praticidade. Certo? Notem que aqui eu tenho fluxo, tá? Fluxo atrasado 90 graus. Tá? Notem que aqui eu tenho a corrente de excitação, I0, que é essa corrente que desce aqui. E ela se divide em a corrente que gera perdas ômicas no núcleo, IP, e corrente I micro, né, que é a corrente de magnetização.
certo? No secundário, o que que eu tenho? Eu tenho uma carga, tá? Vamos colocar isso aqui em azul, para distinguir, considerando aqui uma tensão aplicada no primário, e uma carga no secundário. Nós vamos ter uma corrente fluindo aqui no secundário, que é I2, certo? I2 está atrasado θ 2 graus de V2, tá? V2 é quem? É a tensão no terminal secundário do TP. Então, se essa carga aqui possui um ângulo Z2 com o ângulo θ2, I2 vai estar atrasado θ 2 graus de V2, tá? Depois, o que que eu tenho? Eu tenho aqui, continuando aqui, tem a tensão V2, soma a queda a queda de tensão no rolamento secundário, então a queda de tensão em R2, que é R2 é esse aqui, tá? Resistência do rolamento secundário. Somo também a queda de tensão na reatância de dispersão do rolamento secundário. Está aqui, né? Aqui eu tenho X2. E aí eu tenho toda essa queda de tensão, que é esse dois fasores. Somei os dois, somei a queda de tensão com V2, eu tenho E2. Certo? Aqui, tá? Aqui começa a primeira grande diferença do TC, né? No TC a gente se preocupa em calcular a corrente no primário, né? Certo? Porque o TC é um dispositivo que converte corrente primário para secundário. Aqui não, a gente vai pegar tensão no terminal secundário e vai converter para a tensão no primário. Certo? Então, aqui nós vamos ter V2 vezes RTP, vai obter esse U2 aqui. Tá? Que eu gosto de enxergar assim, V2 vezes RTP é igual o V1 linha. Tá? Que isso aqui, esse V1 linha, seria aquela tensão que a gente ia calcular utilizando o RTP da placa e a tensão medida V2 no secundário do TP. Certo? I1, tá? I1, a gente sabe que I1 é a corrente I2 mais a corrente de excitação. Vamos colocar aqui, né? Aqui nessa aqui, equação aqui. I1 é igual I2 mais IP, tá? Aí aqui I2 é I2 linha, né? Certo? Quem é I2 linha é I2 dividido pelo RTP mais IP, né? Certo? Então, isso aqui vai me dar o valor de I1, tá? Que seria esse fasor aqui, né? Nota que estou somando aqui I2, até I2 não aparece aqui, né? Mas eu poderia desenhar I2 aqui também, né? Certo? I2 linha, tá? E a soma de I2 linha e I0 ia me dar I1, tá? Com o I1, tá? Eu posso calcular a queda de tensão em R1, que é a resistência do rolamento primário, e em X1, que é a reatância de dispersão do rolamento primário. Tá? Soma essa queda de tensão é esses fasores aqui, R1 vezes I1, X1, I1, e aí sim eu descubro a tensão real no primário. Tensão real no primário. Certo? Pessoal, alguma dúvida aqui?
Tá? Muda um pouco, tá? De certa forma, o TC é um pouco mais fácil, né? Porque daí, depois que a gente passa para cá, a gente meio que esquece aqui a tensão. Enfim. Então, a gente já viu que tem erro de relação de transformação no TP, da mesma forma que tinha lá no TC. Então, o erro de relação percentual é dado pelo RTP, o dado da placa vezes Vs, que é a tensão medida no secundário, menos o valor real do primário, que é Vp, que eu chamei no slide anterior de V1, sobre V1, que é o valor real. Né? A partir desse erro, eu posso calcular o fator de correção de relação, tá? Que é dado pela relação real de transformação do TP sobre a relação de placa do TP. Tá? E aí, da mesma forma que tinha no TC, a relação entre o erro percentual e o fator de correção é dado por meio dessa equação aqui. Tranquilo? E também eu posso calcular o fator de correção percentual multiplicando o fator de correção de relação absoluto por 100%. Aqui. Seguindo aqui, né? Se eu analisar essas equações, tanto do erro percentual e do fator de correção de relação, eu consigo fazer algumas conclusões. Primeira conclusão é que quando o RTP real é maior que o RTP de placa, isso vai gerar um fator de correção de relação maior que 100%. E um erro percentual de relação menor que 0%. Isso significa que RTP, que é a relação da placa vezes a tensão medida no secundário, V2, é menor que a tensão verdadeira, V1. Tá? Então, se eu pegar o dado medido, multiplicar pelo dado da placa, eu vou ter uma tensão abaixo da tensão verdadeira. Agora, segundo caso, se a relação de placa for maior que a relação real, isso vai resultar num fator de correção de relação percentual menor que 100% e num erro de relação maior que 100%. Em outras palavras, isso significa que o produto do RTP de placa, do TP, pelo valor medido de tensão no secundário, vai ser maior que a tensão verdadeira aplicada no terminal primário do TP. Determine a classe de exatidão de um TP 13.800 para 115, tá? A gente ainda não viu classe de exatidão, certo? Então, mas vamos calcular os parâmetros que são necessários para analisar a classe de exatidão, né? Certo? Se vocês lembrarem lá no TC, eu precisava determinar o fator de correção de relação, tá? E o ângulo beta, tá? Aqui, no TP, não é ângulo beta, é um ângulo gama, que é utilizado. E lá, beta era a diferença angular entre as correntes do primário e do secundário. Aqui, gama é a diferença angular entre tensões do primário e tensão do secundário. Então, é um pouco diferente, mas também são ângulos bem pequenos. Aqui, eu noto que é 24 minutos. A gente ainda não viu o que é grupo de ligação 1, é indiferente. Tá? Então, determina a classe de exatidão do TP 13.800 para 115, grupo 1, sabendo que no ensaio foram anotados os seguintes resultados. Tensão primária aplicada 13.8, tensão medida no secundário 113.6. E erro de ângulo de fase 24 minutos. Tá? Negativo até aqui, por sinal, eu deixei aqui isso aqui por cima, mas isso aqui é negativo. Tá? Negativo, menos 24. Ficou onde não deveria ficar essa.
esse laser aí. Tá? Então, vamos calcular aqui, né? Para eu calcular o fator de correção, eu preciso calcular os RTPs, né? Certo? O RTP de placa é dado pela relação, né? Do TP. 13.800 dividido por 115. Isso dá quanto, pessoal? Antônio aqui me forneceu o resultado. 120, o Renato confirmou. Obrigado. Certo. Agora, eu tenho os valores medidos, tá? E, claro, isso aqui é dados de ensaio. Então, no laboratório, como laboratório, isso aqui é um laboratório de alta tensão. Tá? Até para, não sei se vocês quiserem pesquisar, né? Laboratórios de alta tensão aqui, o mais perto aqui de Santa Maria, que faz ensaio de TC e TP, tá? Que tem, por exemplo, capacidade, por exemplo, de fazer uma descarga parcial, é só em Curitiba. Certo? Aqui a gente até tem um laboratório aqui dentro da universidade, mas não tem capacidade de potência de elevar, sei lá, tensões até 138, 230 kV. Tá? Por exemplo, se vocês estiverem interessados em fazer um ensaio de descargas parciais, tá? Não tem como fazer isso, tá? Então, isso aqui são laboratórios bem específicos, daí esses laboratórios possuem medidores que possibilitam medição em alta tensão também, de tensão e corrente, tá? Mas é bem específico, né? Não é do nosso dia a dia, né? Por exemplo, na subestação, com certeza vocês não teriam esse equipamento para essa medição aqui. Tá? Exceto se fosse um caso de comissionamento, caso específico. O RTP real, então, é dado pelos valores lidos, 13.800, no primário e 113,6 volts no secundário. Foi encontrado um valor de 121,47 volts. Então, obrigado, Antônio. Que é natural que seja maior que a relação, né? Uma vez que diminuiu a tensão, tá? Por que diminuiu? Porque existem quedas de tensão nos enrolamentos, né? Que o dado da placa não enxerga. Tá? Com isso, eu posso calcular fator de correção de relação real, né? Isso é igual a RTP R sobre o RTP. Isso aqui é uma definição que vem da norma. Tá? 121 dividido por 47 dividido por 120. Deu 1,01225. Tá? Posso calcular o erro, porque existem alguns paralelogramas que expressam a relação de classe de exatidão com erro percentual, então posso calcular o erro percentual. Isso aqui é 100%, menos o fator de correção percentual, que é o FCR, real, vezes 100%, que aí vai dar 101,225%. Então, esse resultado aqui vai dar por cento, né? 100% menos isso vai dar menos 1,225%. Certo? Pessoal, alguma dúvida aqui? Tá? Com esses valores aqui, tá, de ensaio, a gente poderia determinar a diferença, né, entre o valor, vou botar aqui, esse aqui é só um exemplo, tá? A diferença de V1, delta V1. Tá? V1 real, vou botar assim, menos o V1, caso eu usasse o dado da placa.
O V1 real é quem? 13.800. O V1 da placa seria 113,6, que foi a tensão medida no secundário, vezes a relação da placa. Isso aí dá quanto, pessoal? R$ 168 volts. Então, aqui está comprovada aquela conclusão, né? Fator de relação, de correção de relação maior que 100%, gera um erro percentual menor que zero. Tá? E resulta, né, numa tensão medida menor que a tensão medida no primário, né? Medida, aqui no caso é medida e calculada, né? Medida no secundário, calculada com RTP para o primário, menor que V1 real. Tá? Ou V1P, né? Que eu coloquei ali. Né? Depois a gente determina a classe de exatidão quando a gente chega nesse assunto, que é logo a seguir. Então, o erro de ângulo de fase, tá? Então, é a defasagem dos fasores, né, de tensão do TP, primário e secundário. Eu posso calcular por meio dessa equação 26, que é um fator, uma constante que multiplica a diferença entre o fator de correção de transformação fasorial e o fator de correção de relação, certo? Uma vez que corrigir módulo é apenas uma solução do problema, a gente também precisa corrigir o ângulo do fasor, certo? Isso a gente fez lá no TC, tá? E vamos subentender que é de forma análoga, né, aqui no caso. Vamos entrar agora na questão da classe de exatidão, tá? A classe de exatidão expressa o erro esperado no TP, tá? Os ensaios para determinação de classe de exatidão são feitos em 4 cenários, com o cenário A vazio, com uma subtensão de 10% ou 90% da tensão nominal, com tensão nominal e com uma sobretensão de 10% acima da tensão nominal. Certo? Uma vez determinados aqui, né, nós vamos gerar vários paralelogramas. Se o TP possuir erros e fatores de correção de relação abaixo, né, ou que estejam dentro da área do paralelogramo, a gente pode concluir que ele está dentro da exatidão específica. Tá? Aqui tem algumas curvas, aqui relaciona erro com erro na relação, com erro de ângulo, tá? E esse aqui é o paralelogramo que a gente usa para fazer a classificação de TPs, tá? Diferentemente do que vocês viram lá no TC, lá o TC tinha vários paralelogramos, né? Na verdade, vários pares, né? 10% a 100% de potência nominal, pela classe 03, depois para 06, 1.2, 01. Aqui é tudo o mesmo gráfico. Tá? Então, quanto menor o paralelogramo, mais exato ele é, tá? Menor o erro. Tá? Então, nós temos classe 03 para alimentar dispositivos de medição para fins de faturamento. Classe 06 para alimentação de dispositivos para fins de proteção e medição com fins de supervisão apenas. E 1.2, quando a gente quer apenas uma indicação de tensão, né? Quando eu quero, por exemplo, saber se está energizado, ou eu quero só, por exemplo, saber mais ou menos a tensão eficaz. Isso aqui não me possibilita a obtenção de valores instantâneos.
Em cima desse paralelograma, a gente até, vamos copiar isso aqui. Vamos lá trazer agora lá para o problema que a gente viu antes. Então, nós temos um fator de relação aqui, ó. Um 1.012, né? Está no limite, né, da curva superior, né? Ele está aqui, né? Certo? Está no limite, tá? A gente pode, de repente, desprezar isso aqui, mas estaria no limite. Então, com certeza, ele já não poderia ser aceito nem para classe 6, nem classe 03. Tá? Se eu olhar aqui o erro percentual menos 24 minutos, menos 24, vamos fazer aqui, aproximadamente aqui. Certo? Então, de forma um pouco porca, né? Ele estaria no limite da classe 1.2. Tá? Então, ele poderia ser utilizado apenas, nesse caso, para indicação de tensão, não poderia ser utilizado nem para medição, nem para proteção. Alguma pergunta, pessoal? Não. A especificação, né, dimensionamento TP de acordo com cargas nominais, tá? Aqui é muito mais simples, tá? Mas funcionam da mesma forma, né? Eu somo as cargas nominais dos dispositivos conectados ao secundário do TP, e conforme a soma dessas cargas nominais vai aumentando, eu vou aumentando também a carga nominal do TP. Certo? Então, se eu tenho lá, por exemplo, 5 relés, cada um tem consumo de 2 MVA, eu já teria 10 VA. Tá? Somando a queda de tensão dos condutores, mais alguma queda interna, tá? Mas normalmente a queda interna do TP a gente não usa, eu pegaria esse valor e olharia aqui, né, para definir qual a potência que tem que ser utilizada. Certo? Enfim. Tá? Aqui também tem a relação com a potência térmica, né, que a potência térmica é a capacidade do TP suportar a sobrecarga. Tá? Então, por exemplo, um TP de 12,5 VA suporta 18 VA, se for grupo 1 ou 2, e grupo 3 até 50. Certo? Então, o fator de correção de transformação pode ter dois valores em cada classe de exatidão. Tá? Nada muito expressar aqui, né? Certo? Aqui um breve comentário que eu deixo para vocês, né? Certo? Que na prática, muito que a gente vê na engenharia acaba não sendo aplicado, né? Certo? Não sei se vocês já se perguntaram alguma vez, eu sei que vocês estão na metade do curso, mas tem alguns alunos mais avançados, né? Por que que se aprende integral se na prática depois a gente nunca mais resolve uma integral na vida? Certo? Na verdade, basicamente para conhecimento, né? O engenheiro tem mais conhecimento do que aplica na prática. É a minha opinião, obviamente, né? Então, saibam que na prática normalmente não se usa diagrama fasorial para eu calcular erros de relação de transformação. Tá? O que se costuma fazer é comparar o TP, e aqui eu estendo também para TC, com um transformador, um TI padrão idêntico a ele. Tá? Em que eu conheça os erros, né? Desculpa, os barulhos aqui. Certo?
E aí, a partir desses valores, eu coloco lá, por exemplo, como um fator de correção de relação, né? Certo? Por que que se costuma fazer isso? Porque no momento que eu tenho o TP, né, e digamos que esse TP vem de uma linha de montagem, né, aquele TP tu já conhece lá a curva, né, tu já tem todos os dados lá que relaciona a curva de excitação com tensão induzida do secundário, tá? Tu já sabe qual que é a região de saturação dele. Então, tem como fazer isso, né? Posso, por exemplo, partir do princípio que o TP e o TC sempre vão operar na região linear. Tá? Então, ali eu posso, de repente, assumir um fator de correção linear, tá? E dessa forma, eu reduzo bastante o erro, né, dessa medição. Aspectos construtivos do TP, aqui sim entra a questão da classificação grupo 1, 2 e 3. Tá? Então, os TPs têm rolamentos concêntricos, o rolamento de alta envolve o rolamento de baixa, de forma semelhante a um transformador de potência. Deixa eu ver aqui, rolamentos, transformador de potência. Algo assim, né? Certo. O transformador de potência tem um núcleo, tá? E esse núcleo aqui, ele é um núcleo do tipo com duas janelas, né? Certo? EI, né? Certo? Tem uma placa EI em cima e uma placa embaixo, I, né? Na verdade, são diversas placas, né? Certo? Para evitar as correntes parasitas. E em cada um desses braços, já que eu tenho duas janelas, eu tenho três braços, em cada braço eu tenho dois enrolamentos. Internamente tem enrolamento de baixa tensão, mais externo eu tenho enrolamento de alta tensão. Tá? Então, TP é a mesma coisa. Deixa eu ver até se eu não acho uma imagem aqui, mas eu acho que eu tenho aqui não. Enfim, tá? Todos os instrumentos de medida são conectados em paralelo, tá? Uma vez que eu estou alimentando essas cargas com tensão. Tensão é sempre paralelo, tá? Certo? E normalmente, tá? Se vocês fizerem aqui um link com o que a gente viu lá no início do semestre, né? O voltímetro, ele é um dispositivo de medição que a gente precisa de energia, precisa de corrente, tá? Mas a gente espera impactar da menor forma possível o sistema a ser medido, né? Certo? Ou seja, voltímetros são dispositivos caracterizados por uma alta resistência de entrada, certo? Se todos os instrumentos conectados secundários no TP são semelhantes a um voltímetro, né, de serem de alta resistência, a operação normal do TP é equivalente ao de um transformador operando a vazio. Tá? Por quê? Porque, vamos pegar aqui um desenho bem simples. Tá? Tenho aqui meu TP, e aqui no meu secundário eu vou ter diversas cargas de altos valores de resistência. Um R1, outro paralelo aqui também, um alto R2, e assim por diante. Tá? Então, a corrente que vai ser drenada aqui para o enrolamento secundário vai ser muito baixa, em virtude dessa característica. Tá? Aqui já mais um aspecto de manutenção, né? Quando for necessário fazer algum tipo de manutenção, por exemplo, tirar algum relé e aí desse relé fazer alguma manutenção, sei lá, algum enrolamento, pode ser até na carcaça mesmo. É interessante que o secundário, né, tem a carcaça aterrada, tá? Porque ali o TP sempre vai ter tensão, né, se o primário estiver conectado no sistema de alta tensão. Se tiver um problema de isolação do primário para o secundário, tá? A tensão do secundário vai assumir a tensão do primário. Então, é importante que tenha um caminho para escoamento de sobretensões. Tá? Construtivamente, nós temos dois tipos de TPs.
TP indutivo, TPI, e TP capacitivo, TPC. Tá? O TPI, basicamente, é um transformador muito semelhante ao nosso transformador de potência, tá? Em que eu tenho apenas enrolamentos no primário e enrolamentos no secundário conectados ao núcleo comum. Tá? Enquanto o TPC, eu tenho um banco capacitivo série, que serve como um divisor de tensão, que alimenta um TPI de menor dimensão para depois alimentar dispositivos de medição e controle e proteção. Antes de a gente enxergar isso, vamos fazer um pequeno comentário aqui sobre o uso de TPI e TPC. Tá? Então, aqui eu tenho uma imagem, tá? Vocês estão vendo duas curvas de custos normalizados, PU, né? PU é por unidade, é normalização, em relação a nível de tensão. Tá? Se sabe, tá, desde alguns anos, tá, que níveis de tensão acima de 138 kV é mais barato usar TPC do que TPI. Tá? O TPI, em tensões mais baixas, é mais barato porque eu não preciso construir o capacitor. Eu só preciso do ferro, do núcleo, né, e dos dois enrolamentos. Enquanto no TPC, eu preciso desses componentes, mas preciso também dos capacitores. Tá? Então, existe um ponto, né, de custo-benefício que distingue o uso. Tá? Não quer dizer que vocês não vão encontrar TPIs em tensões acima de 138. Antigamente, talvez era mais barato, mas hoje em dia, isso aqui é o mais próximo da realidade atual. Tá? Então, TPI, ele é, de novo, constituído por dois enrolamentos ou mais, tá? Montados no mesmo núcleo, e eles possuem essas três classificações. Grupo 1, quando eu quero fazer ligação fase-fase, tá? Quero fazer leituras e tensões de linha. Isso aqui se usa em sistemas abaixo de 34,5 kV. E esses TPIs devem suportar uma sobrecarga contínua de 10%. Tá? É um requisito para classificação em grupo 1. Grupo 2 é feito para fazer leituras de tensão fase neutro. Tá? O tipo de ligação desses TPs no secundário é e deve ser sempre assim, né? Em Y, diretamente aterrado. Tá? E esse aterramento deve fornecer uma relação R0 sobre x1 menor que igual a 1. Tá? O que é R0? Tá? R0 é a resistência de sequência zero, equivalente desse TP, e x1 é a reatância de sequência positiva do TP. Tá? Vocês já viram componentes simétricas lá aplicadas para medição de potência. Basicamente, o que é esses dois elementos? Tá? Quando a gente resolve elementos aqui, né? Sei lá, pegar um sisteminha qualquer, né? R mais JX, tá? Essa impedância, né? Certo? Que seria um Z obtido com parâmetros de fase, eu posso fazer a decomposição em impedâncias de sequência. E essas impedâncias de sequência é Z0, Z1 e Z2. No momento que eu consigo fazer essa decomposição aqui, né, desses parâmetros desse TP, né, e do sistema de aterramento, eu consigo analisar, nesse caso, a componente R0, né, de X de Z0, juntamente com o imaginário de Z1, tá? Isso aqui é uma análise, tá? É uma análise que o pessoal conseguiu concluir, e a partir disso, conseguiu chegar a uma conclusão que TPIs que atendam esse critério, eles podem ser classificados como grupo 2. Tá? Por que é interessante isso? Né? Porque aí eu tenho garantia que aquele grupo, que esse TPI, né, do grupo 2, eu posso usar em tensões muito elevadas, porque
o aterramento é muito bom, tá? Isso aqui significa que eu tenho um aterramento eficaz, né? Aterramento, a gente ainda vai estudar aterramento, tá? Mas isso aqui é um aterramento eficaz, né? Um aterramento muito bom. Tá? Algo que a gente não consegue obter em grupo 3, né? Sem aterramento, ou aterramento não tão bom quanto do grupo 2. Então, aqui há um aspecto construtivo mais geral, né? TPI. Notem as buchas bem grandes, né? Isso aqui é a isolação de potencial elétrico. Tá? Rolamento primário, rolamento secundário. E aqui vocês até conseguem enxergar que tem um toroide aqui. Grupo 2 e 3, aí sim, com a possibilidade de fazer leitura de tensão de fase. Aqui é só tensão de linha. Próximo grupo de transformador de potencial capacitivo. Então, esse TPC possui um divisor série capacitivo, que é um divisor de tensão, que tem a função de reduzir a tensão de entrada até uma tensão mais baixa, de forma a reduzir o tamanho do TPI. Isso aqui é o TPI, né? Eu comentei TPI, e isso aqui é o divisor capacitivo. Tá? Se eu não fizesse isso, fizesse a opção por um TPI, eu teria apenas esse equipamento aqui, esse PT, né? Esse TPI, só que seria uma dimensão muito grande. Certo? Esse LC, ele é um indutor mesmo. Um indutor para correção de fase. Tá? Por quê? Um indutor atrasa 90 graus, né? A corrente da tensão. Se eu colocar aqui um divisor capacitivo, isso aqui vai fazer um adiantamento de 90 graus. Então, eu preciso corrigir isso aqui para ter aqui mais 90 com menos 90, somando os dois, eu tenho 0 graus. E dessa forma, eu posso concluir que a tensão aqui vai estar em fase com essa tensão aqui. Tá? Passa pelo TPI, vai para o secundário, aqui tem um regulador de tensão, que alimenta a carga. Tá? Então, é um pouquinho mais complexo. Tá? E isso aqui é o tipo de TP utilizado em alta tensão. Aqui vocês enxergam como é que fica na construção. Então, aqui vocês enxergam uma unidade capacitiva bem grande. Tá? E lá embaixo, na carcaça, o transformadorzinho. Indutivo. Aqui mais uma imagem. Isso aqui eu extraí de um catálogo de fabricante, que eu não me recordo o nome. Tá? Um erro meu. E aqui nós temos o exemplo 3, tá? Que é algo bem simples, né? Se eu tenho 108 de linha, tá? A pergunta é qual é a tensão no primário. Então, isso aqui vocês podem fazer por escala, vocês podem, isso aqui basicamente é esse circuito aqui. 108 volts, tá? Está mais próximo de 115 volts do que 69,4 volts. Tá? Então, isso aqui a gente pode entender que isso aqui é tensão de linha. Tá? Esse TP aqui, ele faz transformação de tensão de fase. Aqui é fase, aqui é fase neutro. Desse lado também é fase neutro. E aqui na frente também é fase neutro. Tá? Então, cada TP faz uma conversão fase neutro. A ligação dos 3 TPs que possibilita fazer a leitura de tensão de linha. Tá? Então, vamos lá. Digamos que aqui eu tenho uma relação, eu não sei, né? Uma relação 1 para 1. Tá? Ou vamos dizer aqui, vou botar aqui uma relação
2 para 1, só para dizer que tem uma redução. Tá? Isso aqui normalmente também tem um nível de tensão nominal, tá? Que eu esqueci de colocar aqui, eu não me recordo. Tá? Então, aqui no secundário, vamos colocar aqui, V2. V2, então, é tensão fase neutro, a gente já viu isso. 108 dividido por raiz de 3. Isso dá quanto? 62,35 volts. Tá? Vamos chamar isso aqui de VD, né? V da derivação. Então, VD é 2 vezes V2. Isso aqui vai dar 124,7 volts. 127 aqui nós temos uma derivação de 10%. Então, aqui nós vamos ter V1, que a gente também já viu que é primário, né? Então, V1 é V de derivação dividido por 0,1. Ele dá 1.247 volts. Tá? Fase neutro, né? Se eu quiser pegar V1 fase, eu pego a raiz de 3, conta aqui fase terra, vezes V1 fase terra. R$ 2.159,9 volts. E o RTP, daí sim, vamos botar em outra cor. É 2.159,9 dividido por 108. Vou botar aqui aproximadamente 20.